Olá, meu nome é Ana Carolina Vieira, eu sou professora adjunta de oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e hoje vou falar para vocês sobre manifestações oculares de doenças sistêmicas. A rosácea é uma doença cutânea crônica que acomete principalmente os vasos sanguíneos e unidades pilosebáceas da região central da face. Os pacientes apresentam eritema transitório ou persistente, telangiectasias, pápulas, pústulas e alterações fimatosas, que são alterações hiperplásicas dessas glândulas sebáceas. A doença cursa com períodos de remissão e exacerbação, e esses períodos de exacerbação estão associados a fatores desencadeantes que podem ser vários, desde bebidas alcoólicas a comidas condimentadas ou apimentadas, atividade física, exposição solar, temperaturas extremas, então muito frio, muito calor, estresse emocional, outros sentimentos como constrangimento, raiva e a menopausa. Então, aqui vocês veem fotos de pacientes com rosácea, observem essas telangiectasias em região malar, aqui em asa de nariz. A rosácea ela pode acometer os olhos em até 72% dos pacientes. Os sinais e sintomas são absolutamente inespecíficos. Não há correlação da rosácea ocular com a gravidade da doença cutânea, podendo inclusive ser os primeiros sinais da manifestação da doença em até 20% dos casos. Não há teste diagnóstico, que torna o diagnóstico realmente desafiador. A rosácea, então, ela comete a causa reação inflamatória das pálpebras e da superfície ocular, podendo acometer pálpebras, córnea, conjuntivas, esclera e pisclera. Vou falar um pouquinho agora sobre cada uma dessas estruturas, como elas são acometidas pela rosácea. As pálpebras, elas são acometidas causando principalmente blefarite anterior e blefarite posterior. A blefarite anterior, ela cursa com essas alterações como telangiectasias e crostas na base dos cílios. A blefarite posterior, ela é caracterizada pela dilatação e obstrução das glândulas de meibômios, que são glândulas que nós temos paralelas umas às outras na pálpebra, tanto inferior quanto superior. Essas glândulas elas são responsáveis por por secretar uma secreção seborreica, que é um dos componentes da lágrima. E essas glândulas, elas com inflamação crônica se tornam tortuosas, dilatadas e acabam sendo obstruídas. Essa obstrução da glândula de meibômios causa uma instabilidade da lágrima, do filme lacrimal e um olho seco secundário. A gente vai falar mais adiante sobre isso. Essas glândulas também podem obstruir e se infectarem secundariamente, que são os chamados ordelos. Como eu falei também, a margem palpebral pode ter telangiectasias e o paciente, por causa da inflamação crônica, pode desenvolver triquíase, que é uma alteração da direção do crescimento dos cílios. Eles começam a crescer voltados para dentro do olho, tocando na córnea, causando às vezes até lesão corneana, e madarose, que é a queda dos cílios. Em relação ao filme lacrimal, como eu falei, por causa dessa alteração palpebral, os pacientes desenvolvem um olho seco evaporativo. Esse componente lipídico, né, que é secretado pela glândula de meibômios, ele é responsável por manter o filme lacrimal estável. Então, quando ele está ausente ou em menor quantidade, a lágrima evapora mais rapidamente e o olho fica seco. E a gente consegue fazer o diagnóstico com esse teste de Schirmer, que é um teste que a gente faz para medir quantidade de lágrima. É um papelzinho, um papel filtro milimetrado, que a gente dobra aqui essa pontinha, apoia na pálpebra inferior do paciente no canto externo, pede o paciente fechar os olhos, e a gente mede em 5 minutos o quanto de lágrima ele vai produzir, o quanto que vai molhar aqui esse papel milimetrado. O tempo de ruptura do filme lacrimal também é uma forma de avaliar o olho seco. A gente pinga uma gota de fluoresceína, que é um corante, no olho do paciente, joga uma luz azul com filtro de cobalto e observa, então, essa camada da lágrima que fica por cima da superfície ocular.
A gente pede para o paciente piscar e abrir os olhos e observe em quanto tempo a lágrima rompe. E abaixo de 10 segundos, se a lágrima se romper com menos de 10 segundos, a gente considera esse teste alterado. O paciente com rosácea ocular também apresenta hiperemia conjuntival, na região, principalmente na região interpalpebral, que é a região que fica exposta, né? A parte superior e inferior que está protegida pelas pálpebras não sofre tanto, mas essa região aqui que está exposta, que está mais ressecada, fica geralmente mais hiperemiada. Pode haver também, com o passar do tempo, o desenvolvimento de uma conjuntivite cicatricial, causando fibrose subconjuntival, encurtamento do fundo de sacro, que é essa região, o fundo do sacro conjuntival, que é essa região aqui inferior. A formação de simbléfaro, que são aderências dessa conjuntiva tarsal na conjuntiva bulbar, que fica recobrindo a parte anterior do olho, em cima da esclera, que é essa região branca. Em relação à córnea, a rosácea ocular pode apresentar ceratites, que são lesões corneanas. Neovascularização, a córnea é uma estrutura avascular, não tem vaso sanguíneo normalmente, por isso ela é transparente, mas a rosácea, os pacientes com rosácea podem desenvolver a longo prazo essa vascularização devido à inflamação crônica. Outro achado muito característico é um infiltrado estromal com aspecto triangular, em formato de seta, como esse aqui da foto. Os pacientes podem desenvolver também ulceração e perfuração corneana. Mais fotos de pacientes com rosácea. Em relação à esclera e episclera, o paciente pode ter inflamação dessas estruturas, causando consumo do colágeno e até perfuração escleral. Esse paciente aqui desenvolveu uma perfuração escleral espontânea por causa de rosácea. Passando então agora para a dermatite atópica, que é uma desordem inflamatória crônica da pele, que causa prurido e lesões cutâneas, principalmente nas regiões internas das dobras, né, do braço, atrás do joelho, aqui no braço. Também está caracterizada por períodos de remissão e exacerbação, e é uma doença causada por reação de hipersensibilidade do tipo 1 e do tipo 4. Isso aqui para a córnea é muito importante, porque a gente vê que essa sensibilidade tardia, essa reação tardia, ela é responsável pelos achados de lesões corneanas na dermatite atópica. A dermatite atópica ela pode causar uma dermatite periocular, em que se tem descamação, espessamento cutâneo, hiperpigmentação cutânea. Pode fazer essas lesões que incomodam bastante, doem e coçam muito. Conjuntivite crônica também, com reação papilar. As papilas são essas lesões aqui que você vê na pálpebra superior do paciente. Quando você verte a pálpebra superior, você consegue verificar se tem essa presença dessas papilas, que podem ser desde muito pequenas até essas papilas gigantes. As conjuntivas se encontram hiperemiadas, também tem encurtamento do fundo do saco conjuntival e pode ter também formação de simbléfaro, que são as tais aderências. Em relação aos outros achados, tem também essa hiperplasia gelatinosa do limbo. O limbo é a região de transição entre a córnea e a conjuntiva. Então, essa região de transição ela fica edemaciada e pode ter também os nódulos de Horner-Trankes, que são depósitos de eosinófilos e células epiteliais degeneradas, são esses pontos brancos que nós vemos aqui na periferia da córnea, entre a córnea e a conjuntiva. Além disso, o paciente desenvolve sempre um olho seco pela inflamação crônica e instabilidade de filme lacrimal, e pode desenvolver essa ceratite ponteada, a ceratite às vezes até bastante grosseira. E outro achado comum da dermatite atópica é a úlcera em escudo, que é uma úlcera geralmente oval, com fundo limpo, que aparece geralmente na parte superior da córnea, mas pode também estar na região central e na região inferior, mas normalmente está na parte superior da córnea. A longo prazo também os pacientes podem desenvolver neovascularização, insuficiência de células-tronco dessa região limbar, ceratocone também pelo ato de coçar. A gente sabe hoje que o ato de coçar é muito danoso
e essas córneas que têm uma fragilidade aumentada, com o coçar, eles sofrem uma deformidade e podem desenvolver essa alteração chamada ceratocônia, que a córnea desenvolve um aspecto de cone, mais protuso e mais afinado também. Os pacientes com dermatite atópica também desenvolvem catarata e até descolamento de retina pelo trauma, pelo ato de coçar. Eles coçam, às vezes, com movimentos muito vigorosos. E a psoríase também é uma doença dermatológica que acomete os olhos, em até 82% dos pacientes, e pode acometer diversas estruturas, então pode causar também blefarites, a longo prazo triquíase e amadarose, né, a queda dos cílios, pode causar conjuntivite, uveíte, que é uma inflamação intraocular. Vocês vejam aqui esses pontinhos que nessa foto são depósitos de leucócitos na face interna da córnea, dentro do olho, por inflamação intraocular. Aqui na foto inferior, um paciente com olho seco, justamente por obstrução das glândulas de Meibomius, por hiperqueratinização da margem palpebral, causada pela psoríase. E eles fazem, então, essa ceratite, essa lesão de córnea ponteada, que são micropontinhos corando aqui de defeito epitelial, o epitélio rompe, né, em diversos pontinhos, e eles podem se tornar confluentes em determinados locais, formando defeitos epiteliais. Agora vamos passar para algumas doenças autoimunes. O pemphigose cicatricial é uma doença autoimune crônica cicatricial que cursa com depósito linear de anticorpos ao longo da membrana basal do epitélio de mucosas. Ele pode acometer os olhos em 30% a 80% dos pacientes, e a gente chama de pemphigose cicatricial ocular, quando ele afeta primariamente a conjuntiva. O pemphigose cicatricial ocular, ele cursa com uma conjuntivite crônica, também caracterizada por períodos de remissão e exacerbação. Os pacientes evoluem com fibrose subepitelial, logo abaixo da conjuntiva, encurtamento do fórnice, esse encurtamento no pemphigoide é bastante importante, e formação de simbléfora. Aqui tem uma foto de simbléfora que eu estava explicando para vocês mais cedo, que é uma aderência justamente dessa conjuntiva que recobre a parte interior, interna da pálpebra, que adere aqui a essa conjuntiva bulbar, que é a conjuntiva que recobre a esclera nessa parte branca do olho. Então, forma uma aderência aqui entre essa conjuntiva tarsal e a conjuntiva bulbar, e o nome disso é simbléfora. Além dessas alterações que eu acabei de mencionar, o pemphigose cicatricial também pode desenvolver insuficiência límbica, que é uma insuficiência de células-tronco. As células-tronco da córnea, elas ficam localizadas na periferia da córnea, perto do limbo, ali no limbo, perto da conjuntiva, e elas são responsáveis tanto pela renovação celular da córnea, pela cicatrização corneana, como também como um efeito de barreira, para não permitir com que a conjuntiva cresça por cima da córnea e assim então, a córnea se mantém transparente. Quando a gente tem uma insuficiência dessas células-tronco, a córnea perde a transparência e a conjuntiva invade, cresce por cima da córnea. Vocês vejam aqui a presença de conjuntiva crescendo em cima da córnea. A córnea então perdeu completamente a sua transparência. Aqui, presença de simbléfora, aderência inclusive da conjuntiva com a córnea. Com o passar do tempo, essa conjuntivite cicatricial severa, ela vai causando uma queratinização da superfície ocular, e o paciente vai desenvolvendo esse aspecto de olho realmente queratinizado, mucosa queratinizada. Né? A artrite reumatoide é uma poliartrite simétrica de articulações sinoviais. Os pacientes apresentam edema articular, rigidez matinal, fadiga, perda puberal, mais comum em mulheres. Geralmente está associada a fator reumatoide positivo em até 80% dos pacientes, e o anti-CCP, que é hoje a forma o marcador mais sensível, né? Presente em até 98%, positivo em até 98% dos pacientes. A artrite reumatoide, ela tem acometimento extraarticular, a formação dos nódulos reumatoides e vasculites que acometem diversos órgãos,
e inclusive pode ser a causa de algumas alterações oculares, nós vamos falar mais adiante. Então, em relação aos olhos, a artrite reumatoide, o achado mais comum da artrite reumatoide é o olho seco, a doença do olho seco, ceratoconjuntivite seca, mas também pode causar a episclerite, que é a inflamação da episclera, e da esclerite, e a esclerite, que é a inflamação da esclera. A esclerite ela pode ser classificada como anterior, difusa ou nodular, necrosante com inflamação, necrosante sem inflamação ou posterior. E a necrosante sem inflamação é essa forma que nós temos aqui nessa foto inferior, em que você vê um olho calmo, a conjuntiva aqui branca, não está epidemiada, você vê um consumo do colágeno, consumo da esclera, com exposição da úvea, que é o tecido escuro que se encontra logo abaixo da esclera. Pode causar as alterações corneanas, então nós vemos a ceratite esclerosante, que geralmente está adjacente a uma área de esclerite, ceratite estromal aguda e a ceratite ulcerativa periférica, que é causada por depósito de imunocomplexos nos vasos limbares. Os pacientes evoluem com um afinamento periférico, geralmente o epitélio se encontra ausente, uma área ulcerada, com consumo de colágeno, afinamento e pode evoluir com perfuração. Eu vejo aqui alguns pacientes com afinamento corneano periférico, uma área associada a uma esclerite, uma epidemia aqui nessa região da esclera. E aqui, nesse pontinho marrom, você veja que houve uma perfuração e a íris, que é o tecido marronzinho, né, que está lá dentro do olho, ele subiu, ele se anteriorizou e tamponou a perfuração corneana para manter a integridade ocular. A gente consegue perceber que isso aconteceu pela alteração do formato da íris, da pupila, desculpa. A pupila ela deveria estar redonda, você vê que ela está sendo repuxada dessa parte em direção a essa região da perfuração corneana, porque a íris subiu aqui, se anteriorizou para tampar o buraco aqui da córnea, né? Manter a integridade ocular. O lúpus eritematoso sistêmico também é uma doença inflamatória crônica de doença autoimune, que também cursa com remissão e exacerbação. E os pacientes, o achado mais comum é o exantema em asa de borboleta. Os critérios diagnósticos são 11, né, pelo Colégio Americano de Reumatologia, e para a gente fechar o diagnóstico de lúpus, o paciente tem que ter 4 desses 11 critérios. O acometimento ocular está presente em 30% desses pacientes. Os principais achados, né, oculares do lúpus, o lúpus ele pode, na verdade, acometer basicamente todas as estruturas oculares, mas os achados mais comuns são o olho seco, a ceratite ulcerativa periférica, como causada pela artrite reumatoide, e a esclerite e a episclerite. Mas a gente não pode deixar de lembrar que pode haver envolvimento de retina e do nervo óptico. A síndrome de Stevens-Johnson é uma resposta imunomediada a drogas e micro-organismos, mas medicamentos são realmente a causa mais comum. Os pacientes apresentam lesões cutâneas em menos de 10% da superfície corporal e alterações de mucosas, né? Essas alterações bolhosas de mucosas. Na fase aguda, o paciente, em relação aos olhos, né, ele desenvolve uma conjuntivite não específica, pode evoluir com desepitelização corneana e até perfuração corneana. Mas o problema da síndrome de Stevens-Johnson em relação aos olhos é que mesmo depois que o paciente passa da fase aguda, continua tendo inflamação crônica e o paciente vai evoluindo a longo prazo com alterações muito graves da superfície ocular. Então, ele desenvolve uma conjuntivite cicatricial, aqui vocês vejam o tratamento do fornis, presença de simbléfaro, uma conjuntivalização, ou seja, o crescimento da conjuntiva, né, em cima da córnea, por uma perda dessas células tronco, então ele tem uma insuficiência límbica, e pode haver infiltrado estéreo com afinamento, necrose, afinamento e perfuração corneana, como nessa foto inferior.
mais fotos de pacientes com síndrome de Stevens-Johnson, insuficiência límbica, olho seco muito grave, aqui você vê queratinização já da superfície ocular. A síndrome de Sjögren também é uma doença sistêmica que acomete os olhos, é uma doença que cursa com acometimento de glândulas exócrinas, então as glândulas salivares e as glândulas lacrimais são acometidas. Em relação ao olho seco, aos olhos, a gente tem o olho seco como o principal achado. O paciente desenvolve olho seco secundário a uma deficiência aquosa, deficiência de produção de lágrima. Então, a síndrome de Sjögren, a gente tem um infiltrado leucocitário linfocitário na glândula lacrimal, uma diminuição de produção de lágrima, e o paciente desenvolve um olho seco muito grave. Com isso, ele desenvolve a longo prazo a conjuntivite cicatricial, também insuficiência límbica, e pode haver esses infiltrados corneanos estéreis com afinamento, consumo do estroma e até perfuração ocular. O paciente pode ter também episclerite, esclerite, uveites, que é a inflamação intraocular. As doenças ósseas e do tecido conjuntivo também podem afetar os olhos. Então, eu vou falar agora para vocês sobre a síndrome de Crouzon, que é uma doença autossômica dominante com penetrância completa, que causa craniosinostose, que é um fechamento prematuro de uma ou mais suturas dos ossos do crânio, podendo cursar com aumento da pressão intracraniana e atrofia óptica, hipoplasia maxilar e uma órbita rasa. O paciente apresenta então esse aspecto de proptose, por causa da órbita que é um pouco mais rasa e o globo ocular então anteriorizado. O paciente apresenta exposição ocular, e essa exposição ocular, por fechamento palpebral incompleto, ele não consegue fechar e recobrir os olhos totalmente, faz com que o olho do paciente fique exposto o tempo todo, muitas vezes não tem lágrima em determinada região, e essa exposição cursa com diversas alterações, como, por exemplo, ceratite, lesão de córnea, e pode ter, inclusive, consumo também do estroma, do colágeno corneano, quando essa exposição é crônica e muito grave, muito prolongada. Esses pacientes têm um aumento da incidência também de ceratocone, eles apresentam hiperterorismo, que é um aumento da distância entre os olhos, estrabismo, e o coloboma de íris, catarata e também ectopia lentes, que é o deslocamento, a alteração da cristalino, que é a lente natural dos olhos. A síndrome de Goldenhar também é uma síndrome que acomete os olhos. O paciente geralmente apresenta esse apêndice pré-auricular, diminuição da audição, um microclimatismo, hipoplasia vertebral. Em relação aos olhos, microoftalmia, estrabismo, colobomas de pálpebra e os dermoides, que são os achados clássicos, que é esse tumor benigno, que pode ser uni ou bilateral. Geralmente são inferotemporais, como esse da foto, né, acomete a região externa dos olhos, na região inferior da porção externa. Eles podem ser pequenos e acometer parcialmente a córnea, como esse aqui da foto, mas eles podem ser extensos também e acometer a córnea inteira ou até acometer um pedaço do eixo visual. Esses dermoides, eles causam baixa acuidade visual, ou porque cobrem completamente o eixo visual, ou porque causam um astigmatismo irregular no paciente. A síndrome de Ehlers-Danlos também acomete os olhos, é uma doença que cursa com hiperflexibilidade das articulações da pele. Em relação aos olhos, a tipo 6, né, tipo 6A e 6B, são as que cursam com alterações do segmento anterior, com microcórnea, alterações do formato da córnea, como eu falei, o ceratocone, o ceratoglobo, e essas córneas, elas são muito frágeis, ficam realmente muito afinadas, e como vocês veem aqui no slide, na parte inferior, nessa tipo 6B, você pode ter ruptura do globo ocular por uma alteração denominada de síndrome da córnea frágil. Esses pacientes podem desenvolver também descolamento de retina.
Síndrome de Marfan é uma mutação do gene FBN1, doença também autossômica dominante, que causa alterações ósseas, como pectus escavado, aumento do comprimento dos membros e dos dedos, que é a aracnodactilia, pacientes com altos, são geralmente pacientes com muito alta estatura e apresentam também escoliose. As alterações cardiovasculares mais comuns são a dilatação aórtica, aneurisma da aorta e prolapso mitral. Em relação aos olhos, esses pacientes normalmente possuem miopia e a ectopia lens, que é esse deslocamento do cristalino. O cristalino é a lente natural dos olhos, ela é uma estrutura que fica logo atrás da íris, que é essa região colorida, né, dos olhos. Geralmente ela é bem centrada, o cristalino, a lente natural, ela é bem centrada. Nesses pacientes com Marfan, eles sofrem um deslocamento, geralmente temporal superior, né, para cima e para o lado, que é um achado bastante frequente nesses pacientes com síndrome de Marfan. Outro achado é a córnea plana, mais plana que o normal, a megalocórnea, que é uma córnea que tem um diâmetro maior do que 13,5. Vocês vejam aqui na foto, né, um paciente com síndrome de Marfan e megalocórnea. Pode também desenvolver catarata, glaucoma e descolamento de retina. Das doenças metabólicas, a gente vai falar um pouco das doenças de depósito lisossômicos, as mucopolissacaridoses, que é um grupo de doenças hereditárias que cursam com deficiência de enzimas de degradação das glicosaminoglicanas e cursam então com o acúmulo de glicosaminoglicanas nos tecidos. Em relação à córnea, a gente tem diversos subtipos, né, e cada um causa um determinado tipo de alteração ocular. Então, síndrome de Hammer cursa com opacidade corneana, degeneração pigmentar da retina e atrofia óptica. Essas alterações posteriores de retina do nervo óptico limitam o prognóstico da córnea, do transplante de córnea, desculpa. E o glaucoma de ângulo aberto também, então piora muito o prognóstico. Os pacientes também cursam com órbitas rasas e proptose. A síndrome de Schuyler, você tem uma opacidade corneana difusa, com uma opacidade corneana densa na periferia, com um centro quase transparente, e pode haver defeito epitelial. E na síndrome de Rubensky, você tem uma opacidade corneana difusa e pode haver retinopatia. A síndrome de Morquio, a gente observa nesses pacientes uma opacificação corneana difusa, retinopatia e pode haver um pseudoexoftalmo por causa da órbita que é rasa desses pacientes também. Vejam que a córnea ela adquire esse aspecto de vidro jateado, né? Assim, ela não é mais transparente, ela fica esbranquiçada. Isso cursa com diminuição da acuidade visual do paciente. Essa mucopolissacaridose do tipo 6, que é a síndrome de Moreau-Talley, ela cursa com, além da opacidade progressiva, também com aumento de espessura da córnea. Então, esse aqui é um exame de um OCT, que é uma tomografia corneana, você consegue avaliar aqui um corte que a espessura da córnea, isso aqui seria uma espessura normal, e aqui esse paciente com espessura aumentada. A mucopolissacaridose tipo 7, ela evolui com opacidade progressiva da córnea, mas sem outras alterações, o que então favorece, né, um bom prognóstico para transplante de córnea. Outras doenças metabólicas do metabolismo lipídico e de lipoproteínas, então as dislipoproteinemias, a hiperlipoproteinemia, os pacientes evoluem com alucenil, depósito de lipídio, geralmente é bilateral. E vejam que esse alucenil, ele é um halo de depósito de lipídios na córnea. Ele é bem característico, sempre na periferia da córnea, com a coloração esbranquiçada, e a gente tem sempre, observe aqui, uma área de córnea sã entre o limbo, que é a junção da córnea com a conjuntiva, e esse halo. Então, você vê um halo aqui mais escuro, né, que é uma região de córnea saudável, antes de ter, então, aqui esse depósito lipídico que forma esse halo senil.
O xantelasma é o tipo mais comum de xantoma, que é um tumor benigno da pele, que está associado a esses distúrbios do metabolismo do lipídio, um depósito lipídico aqui, amarelado, como vocês veem nas fotos. Os pacientes com hipolipoproteinemias podem ter opacidade difusa bilateral com ou sem alucenil. Já a distrofia corneal de Schneider é uma doença autossômica dominante, que cursa com depósito bilateral lipídico ou de cristais de colesterol, formando essas opacidades centrais em formato de disco, né, arredondadas, que se iniciam na parte anterior da córnea, nas camadas mais superficiais da córnea, mas que com o passar do tempo vão se aprofundando e acometendo toda a espessura da córnea. Esses pacientes podem ter também associado o halo senil. A doença de Fabry é uma doença autossômica recessiva ligada ao X, que cursa com deficiência da alfa-galactosidase A e que causa, então, o depósito de esfingolipídios nos lisossomas. Pode afetar diversos órgãos, como os vasos sanguíneos, rins, coração, causar também alterações neurológicas. Na córnea, ele causa depósitos de esfingolipídios nas células basais do epitélio corneano, formando o que a gente chama de córnea verticillata, que são essas opacidades que têm um centro comum, começam num ponto comum, e são opacidades lineares tortuosas que vão em todas as direções da córnea. Aqui mais uma foto mostrando, né? Vejam que começam aqui no centro comum e saem essas opacidades lineares tortuosas. Esses pacientes apresentam também tortuosidade dos vasos conjuntivais e também dos vasos retinianos, e pode haver dilatações saculares também dos vasos. A doença de Wilson, uma doença também autossômica recessiva, que cursa com um acúmulo de cobre, depósito de cobre, né, nos tecidos, e na córnea o achado clássico é um anel de Kaiser-Fleischer, que é um depósito de cobre na periferia, na membrana de Descemet, que é uma penúltima camada da córnea, lá atrás, bem posterior, na periferia. Aqui na foto dá para ver esse anel periférico, acobreado, essa cor meio dourada, alaranjada, na periferia da córnea. Esse é um sinal clássico da doença de Wilson, que é o anel de Kaiser-Fleischer. Agora, para terminar, finalmente vou falar sobre a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Os pacientes com síndrome de Down, eles apresentam erros refracionais, né? Então hipermetropia, miopia e astigmatismo sendo o erro refracional mais comum. Apresentam muitas vezes estrabismo, que é o desvio ocular, ambliopia por não estimulação da visão, por causa do estrabismo, ou às vezes por causa dos erros refracionais não corrigidos. Nistagmo, vejam aqui, o nistagmo são movimentos ritmados, involuntários do globo ocular, que o paciente não tem fixação, ele não consegue parar o olho, né, fixar o olho fica mexendo involuntariamente. Esses pacientes com síndrome de Down apresentam também fissura palpebral oblíqua, quase 100% dos pacientes, e o epicanto, que é essa prega palpebral aqui no canto nasal do olho, que é bastante característico da síndrome também. Esses pacientes apresentam uma associação aumentada com ceratocone, então é muito importante que a gente oriente a família e os responsáveis em relação ao ato de coçar. Como eu falei na dermatite atópica, o ato de coçar está associado à evolução de ceratocone, então essas crianças não podem coçar os olhos, a gente tem que orientar muito bem em relação a isso, para que não haja diminuição da acuidade visual por evolução de ceratocone. Outro achado característico da síndrome de Down são as manchas de Creutzfeldt, que são essas manchas, esses pontos brancos na periferia da íris. Eles têm uma tendência a desaparecer no primeiro ano de vida, mas são bastante característicos da síndrome de Down. Blefarite também pode estar presente em até 40% dos pacientes com síndrome de Down. Obstrução do ducto nasolacrimal, catarata congênita,
e um achado bastante característico, que são vasos supranumerários nas arcadas retinianas. Obrigada.